Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade o Salmo 116. Assim está escrito: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Este salmo, intitulado de amor e gratidão para com Deus pela salvação oferecida a todos nós. Dentro deste salmo, nós vamos meditar aqui sobre deveres do crente, ressaltado em alguns versos dentre estes que foram lidos. Mas o importante aqui é observar que deve haver na nossa vida, uma vez que experimentamos a grande manifestação do amor e da misericórdia de Deus em nos salvar, socorrer, libertar e transformar, tirar-nos de situações difíceis, embaraçosas, de caminhos perigosos e de morte, e nos colocar diante da sua santa e maravilhosa presença, e abrir para nós a oportunidade de sermos adotados na família divina, partícipe com Jesus de tudo aquilo que Deus tem à disposição do seu povo, vivendo em paz com Ele, em alegria, comunhão, recebendo os seus cuidados, a proteção e os livramentos para o nosso viver. Quando nós começamos a observar
a nossa vida e entender, compreender em que caminho nós estávamos e em que caminho nós estamos agora, o que aconteceu para que acontecesse esta mudança de direção, esta mudança de propósito, de objetivo e de consequências eternas, somos levados, evidentemente, a meditar no muito que o Senhor Deus tem feito por nós e no que nós podemos fazer diante de Deus. Não como uma atitude de recompensar a Deus pelo que Ele fez a nós. Isto não é possível. Não há nenhuma cogitação a respeito disso, porque de nós mesmos nós nada temos que oferecer a Deus, a não ser daquilo que Ele nos concede, determinadas coisas, e nós devolvermos a Ele como expressão de amor, de alegria, de gratidão, de satisfação, por saber que Deus cuida de cada um de nós e o seu plano maravilhoso nos alcançou, como tem alcançado a muita gente por este mundo afora, e ainda há de alcançar muitos outros que estão distantes, mas que certamente, no tempo certo estabelecido pelo Senhor, eles chegarão ao conhecimento da salvação e desfrutarão esta comunhão, alegria e libertação que só Deus pode oferecer através da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Então nós encontramos o salmista, neste primeiro verso, ele diz: amo ao Senhor. E ele diz: porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Então, o Senhor é vivo, é poderoso, é dinâmico, é atuante. Ele está sempre pronto para ouvir o clamor daqueles que se achegam a Ele em fé. E ao clamar, o salmista disse: porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. O som da voz, a finalidade da súplica, tudo isto chegou diante do Senhor. Então, ele disse: amo ao Senhor. Amar a Deus está listado como o primeiro e grande mandamento que ao longo do Antigo Testamento tem sido anunciado. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, enfim, com a totalidade da nossa vida. Quando Jesus veio, ele disse: amarás o Senhor teu Deus em primeiro lugar. A primazia é amar a Deus. Este é o dever do salvo, amado por Deus, alcançado por este amor, desfrutando deste amor. Nada melhor do que agora, o nosso coração cheio do amor de Deus, devotarmos para Ele também um amor em sinceridade, em pureza, em verdade e na profundidade do nosso coração. Então, amar a Deus. Deus nos ama de maneira tão gloriosa, tão intensa, tão profunda, que a prova maior deste amor foi a entrega do seu Filho, Jesus Cristo, a nosso favor, na cruz do Calvário. Jesus submeteu-se à ordem do Pai, veio em obediência, cumpriu o que lhe estava determinado e voltou para a presença do Pai. Mas a obra feita por Jesus está de pé, direcionada a toda a humanidade, para aqueles que creem em Cristo Jesus, receberem dele perdão, salvação, libertação e transformação.
E uma vez alcançado por esta obra tão gloriosa, realizada por Jesus, em nosso benefício, e a desfrutar desta libertação e desta salvação que nos foi oferecida pelo Senhor, não há outro sentido no nosso coração ou dever a não ser chegarmos a Deus e declararmos diante dele o nosso amor, um amor com gratidão, um amor agradecido diante de Deus por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele continua sendo desde a eternidade. Então, em primeiro lugar, o nosso dever é amar a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós estamos cumprindo o primeiro princípio estabelecido por Deus, que é: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, em primeiro lugar, como primeiro dever, está em nós amar a Deus com intensidade de coração. Em segundo lugar, no verso 2, diz: porque ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. O segundo dever do salvo em Cristo é orar a Deus. Oração é um caminho estabelecido por Deus para a comunicação com os seus servos, de Deus para eles, de eles para com Deus. E nós precisamos fazer bom uso desta trilha maravilhosa que Deus abriu, chamada oração. Momento de falar com Deus, momento de ouvir a Deus. Oração nos coloca em sintonia com a vontade de Deus. Oração nos coloca a estarmos de acordo com o propósito de Deus para cumprir-se na nossa vida. Então, o segundo dever do cristão, do crente, é utilizar-se continuamente da oração a Deus. Toda e qualquer oração que fizermos, ela deve ser feita a Deus, porque Ele é o Supremo Senhor, o soberano, o maravilhoso, o glorioso, o eterno, o bendito, o fiel, o Deus que trabalha em favor do seu povo aqui na terra. Então, orar a Deus é abrir para Ele o nosso coração e revelar a nossa necessidade ou aquilo que porventura esteja trazendo preocupação. Quando vamos diante do Senhor, invocá-lo. O salmista aqui, ele estava enfrentando sérias dificuldades, ameaças, intimidações e perseguições. Mas ele não se esqueceu do caminho importante e de um dever que ele tinha, de sempre aproximar-se de Deus, através da oração, invocando o nome do Senhor, conforme está aqui. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Então, em primeiro lugar, ele demonstrou, como primeiro dever, o amor a Deus. Segundo lugar, orar a Deus, fazer uso da oração, da comunhão com Deus. Não se pode servir a Deus sem ter comunhão com Ele. E não se pode ter comunhão com Deus se não tiver uma vida prática e diária de oração com Deus, de contato, de diálogo, de conversa com Deus, para colocar diante dele a nossa necessidade e ouvir dele o que ele tem a nos dizer e o direcionamento que Deus tem para a nossa vida.
Então, à medida em que nós amamos a Deus e oramos a Deus, nós somos levados a um terceiro dever, que nasce no interior do nosso coração, que nós passamos a louvar a Deus em função do seu amor, em função da sua disponibilidade, de ouvir o nosso clamor, de mandar-nos a solução, a orientação. Então, com isto, nós somos levados a um terceiro dever, que é o dever de louvar ao Senhor. Louvai e bendizei o seu nome. Louvai-o no santuário. Louvá-lo em todos os lugares. De todas as formas possíveis, o louvor a Deus deve estar nos nossos lábios. E nós devemos louvá-lo por tudo e aquilo que ele representa, ele é para cada um de nós. Ele é compassivo, ele é justo, ele é misericordioso, conforme nós encontramos aqui no verso de número 5. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O caminho que o salmista estava diante de cordéis de morte, angústias do inferno e aperto e tristeza, numa condição como esta, de apreensão, ele pôde demonstrar o amor a Deus, orar a Deus e também louvar a Deus, porque a certeza, a convicção vem do contato e da comunhão com Deus. E, portanto, mesmo em meio ao conflito, à dificuldade, à ameaça, à perseguição ou à intimidação, é possível louvarmos ao Senhor mesmo neste estado de coisas, porque isto torna a nossa vida diante de Deus mais confiável, mais certo da manifestação de Deus em oferecer livramento a quem lhe serve, lhe ama, ora, louva. E, portanto, cantar, louvar a Deus é proclamar as grandezas do Senhor, a graça, a verdade, a misericórdia, a onipotência, a onipresença e a onisciência. Tudo isso nós podemos fazer. E isto é reconhecer as qualidades exclusivas de Deus e que ele deixa-se conhecer à luz da sua palavra. Então, o louvor a Deus deve estar de contínuo nos nossos lábios. Este é o terceiro dever do crente. Mas o quarto dever nós encontramos aqui no verso de número 9. Ele diz assim: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. O quarto dever do crente é andar com Deus, andar na presença de Deus. Abraão andou com Deus, Noé andou com Deus, Jacó andou com Deus, Elias andou com Deus, Daniel andou com Deus, tantos outros andaram com Deus. E o salmista, aqui ele faz referência: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Então, é nosso dever andar com Deus, andar perante o Senhor. Ninguém, de forma alguma, pode fugir da presença de Deus. Para onde fugirei da tua face ou da tua presença? Disse o salmista. Ele disse: se for ao céu, tu lá está. Se descer ao inferno, lá está. Em qualquer lugar em que pensar, a presença de Deus lá está. Então não há como fugir e esconder-se deste Deus. Andar perante o Senhor,
Andar com Deus é andar no cumprimento da sua vontade, no estabelecimento daquilo que o Senhor dispõe para cada um de nós. Andar com obediência, andar com pureza, andar com verdade, andar com alegria, com gratidão no coração, porque Deus está nos dando esta oportunidade de andarmos com Ele. Então, andar com Deus é o quarto dever do crente. O quinto dever do crente nós encontramos no verso de número 13. Ele diz-nos assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Esta decisão do salmista retrata para nós o dever de agradecer a Deus. A própria Escritura diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sempre devemos demonstrar gratidão, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem colocado ao nosso dispor, e temos recebido bênçãos sem medidas da parte do Senhor nosso Deus. Então, agradecê-lo é referenciar diante de Deus todos aqueles benefícios que Ele coloca diante de nós e que nós, ao recebermos estes benefícios da parte de Deus, somos abençoados e prosperamos no caminhar diante da presença do Senhor. Então, agradecer a Deus é, conforme observamos aqui, o quinto dever do crente. Mas no versículo de número 14, ele diz: pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Então nós observamos ele agora testemunhando a respeito de Deus. Votos são feitos em momentos de dificuldade, em momentos de sofrimento, em momentos de aperto. A pessoa se aproxima diante de Deus, promete-lhe fidelidade, pede uma bênção do Senhor e promete que, quando receber de Deus a bênção, a vitória, o livramento, eles então pagarão a Deus os seus votos. É uma expressão de gratidão, é um reconhecimento diante do Senhor. E isto é um testemunho do poder de Deus, que Deus responde, que Deus age, que Deus se move para socorrer aos seus filhos que estão em necessidades de perigo. Estão em momentos vulneráveis, mas o poder e a presença de Deus são suficientes para livrá-los daquele momento. Então, os votos que eram tomados no tempo de angústia, de sofrimento, eles devem ser pagos. A palavra de Deus diz: melhor é que não votes, mas se votares, paga o que votaste. Então, é preciso entregar a Deus. Por isso ele disse: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, e ali pagarei os meus votos ao Senhor. Os votos foram feitos ao Senhor. Eles têm que ser entregues ao Senhor. E ele disse: na presença de todo o seu povo. Todos observariam e veriam que aquele servo recebeu de Deus uma bênção, um livramento, uma vitória. E agora ele estava entregando a Deus, como tributo de gratidão, o voto que havia feito naquele momento tão difícil. Mas que Deus voltou os ouvidos, o olhar e a mão para ajudar, socorrê-lo e dar a bênção. Então, em sexto lugar, testemunhar a Deus, falar
das grandezas de Deus, do seu modo de agir. Em sétimo lugar, o sétimo dever do crente é, conforme observamos no versículo 16, ele diz: ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Servo é para servir, e ele aqui, como servo, estava disposto a servir a Deus. Servir a Deus é um dever de todo crente. Todos nós que fomos alcançados pela salvação através de Jesus Cristo, fomos colocados diante dele na condição de servos. E servos são chamados para servir. O próprio Jesus, quando veio, segundo o escritor Marcos, do Evangelho de Jesus, apresenta Jesus como servo. E lá está escrito que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, o trabalho do servo é servir. Como servos de Deus, é nosso dever servi-lo com graça, servi-lo com alegria, servi-lo com amor, servi-lo com temor, servi-lo com discrição, segui-lo com fidelidade. Então, servir ao Senhor em todo o tempo, servir ao nosso Deus. Então, nós encontramos aqui, pelo menos, existem outros, mas pelo menos 7 deveres que não podem faltar na vida do verdadeiro crente, daquele que serve a Deus. E quais são estes 7 deveres listados neste Salmo 116? O primeiro dever é o dever de amar ao Senhor, de amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo dever, de orar a Deus, invocá-lo, clamar a Ele, ter momentos de oração. O terceiro dever é louvar a Deus, demonstrar os atributos de Deus, as ações de Deus, através do louvor. O louvor deve sempre ser para a glória de Deus. Em quarto dever, andar com Deus. O salmista disse: andarei perante a tua face, perante a face do Senhor na terra dos viventes. Andar perante o Senhor, andar com Deus. O quinto dever, agradecer a Deus. Ações de graças, gratidão, reconhecimento de que o Senhor tem feito obras poderosas. O sexto dever é testemunhar de Deus, falar, proclamar, anunciar, torná-lo conhecido àqueles que ainda não o conhecem. E sete e último dever é o dever de servir a Deus. Servo são chamados para servir. Bem-aventurado o servo que, quando o Senhor vier, achar fazendo assim. Assim como servindo, servir a Deus é a maior alegria, o maior prazer e o contentamento da alma humana, que uma vez liberta do poder e das consequências eternas do pecado, ele agora serve a Deus por gratidão, alegria e ainda assim está sempre disposto a cumprir aquilo que Deus para ele tem determinado enquanto vive aqui nesta terra. Sempre haverá algo de Deus para ser realizado por cada um de nós. E nós precisamos entender isto e colocar-nos à disposição, de acordo com a orientação que o Senhor nos der, à luz da sua palavra, ou outro meio que ele utilizar-se
para trazer a nós, nós devemos então obedecê-lo sempre com gratidão, sempre com alegria. Então são deveres que não podem faltar na nossa vida. O dever de amar a Deus, o dever de orar a Deus, o dever de louvar a Deus, o dever de andar com Deus, o dever de agradecer a Deus, o dever de testemunhar a respeito de Deus e o dever de servir a Deus. Chamados para servir. Servos chamados para servir. Então, que possamos alinhar a nossa vida e conduta dentro destes 7 deveres e observar se em algum deles nós estamos em falta, que haja tempo ainda de redirecionar a nossa vida e conduta, para que ela esteja aliada ao dito da palavra do Senhor, e assim possamos continuar, desfrutar das bênçãos, das vitórias, dos livramentos, da presença e do poder maravilhoso de Deus na nossa vida, para seguirmos adiante, cumprindo a sua vontade e produzindo frutos para a glória de Deus, e aguardando com alegria, expectativa e esperança o momento de um encontro que está marcado para todos os salvos em Cristo Jesus, diante da presença do Senhor. Nós aguardamos, almejamos, desejamos este dia maravilhoso. Portanto, enquanto ele não chega, cumpra o dever como crente. Ame a Deus, ore a Deus, louve a Deus, ande com Deus, agradeça a Deus, testemunhe de Deus e sirva a Deus com a integridade da sua vida, com todo o teu ser, com todas as tuas forças. E aguarde com alegria e graça o momento maravilhoso de encontrarmos com Ele e vê-lo como Ele é e estar para sempre na sua presença. Que Deus continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.